Somos uma cooperativa que há 28 anos temos a missão de preservar o bem-estar financeiro dos servidores federais, através do cooperativismo. Criada em 1997 na gestão do professor Almiro de Sá, então diretor da Escola Técnica, atualmente conhecida como IFPB. O Coopercred visa transformar vidas, resgatando a dignidade das pessoas por meio da orientação e organização financeira. O Cooperado tem à sua disposição uma ampla gama de produtos e serviços, equiparáveis aos dos bancos tradicionais, mas com um diferencial que só uma cooperativa pode oferecer. Oferecemos contas correntes, poupanças, seguros, empréstimos, entre outros serviços. A nossa cooperativa é fechada para servidores federais e PJ sem fins lucrativos, como igrejas, condomínios e sindicatos. Mas o diferencial da Coopercred vai além dos serviços. Ao se associar, você deixa de ser apenas cliente e se torna sócio da cooperativa, participando diretamente dos resultados financeiros, as chamadas sobras, que são distribuídas entre os cooperados. Essa é a verdadeira força do cooperativismo de crédito. União, participação e retorno justo para quem constrói a cooperativa. Venha ser Sicoob Coopercred. Já estamos de volta aqui na Rádio CPAD FM em 96,1. Para você que está na região metropolitana de João Pessoa e para você que está nos acompanhando a partir de agora pelo YouTube, aquele abraço, muito obrigado pela companhia e estaremos com você ainda até às 8 horas com uma entrevista exclusiva maravilhosa que vocês vão acompanhar a partir de agora. Algumas histórias começam no silêncio de uma igreja pequena no interior, outras nas rupturas de um lar marcado por dores. Mas há encontros que só a graça é capaz de costurar. Encontros em que a música vira abrigo, missão e identidade. Hoje, nos estúdios da Rádio CPAD FM, recebemos 2 artistas que aprenderam, cada um à sua maneira, que a fé ilumina até os caminhos mais improváveis. Pastor Gilbervânio Silva, sanfoneiro, maestro da vida simples que se torna ministério. Niliana Alves, voz que atravessou sombras para encontrar no Evangelho a sua luz. Eles são a essência da banda Alumiar, um projeto que nasceu antes mesmo de ter nome, nos cultos ao ar livre, nas praças do interior da Paraíba, onde a música regional se tornava parte para o Evangelho. Hoje vamos conversar não apenas sobre canções, mas sobre destino, cicatrizes, vocação e a difícil arte de desaparecer para que Cristo apareça. E gostaria de, nesse momento, já começar aí, para você que já acordou, é claro, e para você que está em outras regiões, levantando agora, né? Porque estamos aqui em Roraima 7 horas, aliás, aqui na Paraíba 7 horas, mas lá em Roraima o pessoal já está um pouco mais cedo, mas já na companhia. João e Elaine, aquele abraço, muito obrigado pela sintonia e vamos que vamos, ouvindo aí Alumiar de início. Vamos embora, menino. Com fé em Deus eu chego lá, com fé em Deus eu chego lá. Com fé em Deus eu chego lá, com fé em Deus eu chego lá. Depois da luta, o troféu, quem não desiste tem vitória. Olha as estrelas lá do céu, conte as areias lá da praia. É o que Deus tem reservado ao que crê. Não tem segredo, é somente obedecer. No tempo certo vai chegar a vitória. Com fé em Deus devagarinho nós chega lá. Com fé em Deus eu chego lá, com fé em Deus eu chego lá. Com fé em Deus eu chego lá, com fé em Deus eu chego lá. Eita glória! Isso é bonito, viu? Ouviu?
Matou aí a curiosidade aí sobre a banda, que ele estava numa expectativa aqui, pelo amor de Deus. Então, a saudação inicial de vocês, sejam bem-vindos aqui ao programa Acorda para Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, graça e paz para toda a João Pessoa, o povo de Deus que está aí ligadinho com a gente nesse momento, nessa manhã tão maravilhosa, no Acorda para Jesus, né, meu amado irmão? Perfeito, Niliane. Bom dia, meu querido, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão na escuta. É um prazer grande estar aqui com vocês. Nossa saudação aqui ao pastor presidente da nossa igreja Assembleia de Deus, pastor Zé Carlos de Lima, também o diretor da rádio, Isaac Venerando. É um grande prazer a gente estar aqui com vocês. Perfeito. Gilbervani, você quando fala que a sua infância foi na igreja, há uma ternura aí. Eu gostaria de saber inicialmente o que a igreja pequena, aquela estrutura sem música, né? Mais cheia de oração, igreja com pregações bíblicas, né? Significou para um menino que ainda não sabia que seria músico. Pois é, a nossa primeira infância marca muito, né, a vida da gente. A gente passa a vida toda com lembranças, né, da nossa infância. E na verdade a primeira igrejinha, né, que fiz parte desde a infância, marcou bastante a minha vida. Foi lá onde eu construí os primeiros passos da fé e também na música, não é? Então representou bastante aquelas pessoas, aqueles nossos queridos irmãos que oravam, né? Foi lá onde os primeiros passos da minha fé e da minha arte também, que até hoje exerço, e foi bastante importante, impactante aqueles primeiros momentos naquela igreja pequena do interior. Pois bem, que sentimento você tinha naqueles seus 12 anos, que você já começava a tocar, né? Quando você subia ali ao púlpito, era um sentimento de responsabilidade, encantamento, ou uma mistura dos dois? Sim, na verdade uma mistura dos dois, né? Uma novidade, a gente tá ali já naquele tempo, a gente novinho, né? Ali no meio daquelas pessoas, a maioria adultas. Na igreja que eu fazia parte não tinha muitas pessoas da minha mesma faixa etária de idade, e aí eu ficava bem animado e ao mesmo tempo muita responsabilidade, né, diante daquilo, né, para uma criança que não entende muito ainda as coisas, o que é louvar a Jesus, o que é fazer mas eu estava ali incentivado por meus tios. Na época os meus pais não faziam ainda parte da igreja, mas tinham as tias que faziam parte lá, me incentivavam bastante, e era muito bom os primeiros anos lá naquela igreja. Lembrando que ele viu Donner, né? Felipe Donner. Gilberto, a gente sempre teve um sonho de ter uma banda, né? E todo mundo assim menosprezava, assim, a dizer, esse menino tá sonhando demais, né? E ele sempre sonhou com a banda e as coisas foram acontecendo naturalmente na vida dele até ele realmente ser um maestro de uma banda. Agora, Niliane, sua história é marcada pelo oposto, né? Você teve uma infância conturbada, um lar desestruturado. Quando você olha para trás, qual foi o primeiro momento em que você percebeu que Deus estava te puxando para fora daquela dor, né? Daquele momento antes mesmo da sua conversão? Eu comecei a perceber na infância, assim, Deus já tinha um chamado e eu tinha uns insights, uns despertamentos, assim, você vê na memória. Por exemplo, tinha uma turma no meu bairro, lá em Souza, no Alto do Cruzeiro, que eu fui criada lá, e aí eles eram da Assembleia de Deus, eles pegavam o violão, os vizinhos lá, era até uns crentes que tinham lá, e eles começavam a cantar uma música, que inclusive eu ainda me lembro dessa música, que eu não sei se o pessoal da Assembleia de Deus conhece, mas é muito antiga, que dizia assim: olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel
assim exclamou: viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror. Aí eu vi os crentes cantando, isso me dava um negócio. Então eu já era chamada desde pequena e não entendia. Mas eu não tinha força por causa do pecado, né? Então o pecado, ele me escravizava tanto que aquilo tocava, mexia. Outra vez também os testemunhos de Jeová foram evangelizar eu e meu irmão, né? E sempre que lia a Bíblia, tinha um negócio que quando eu abria a Bíblia para ler, eu chorava. Então eu sempre fui muito quebrantada nisso. Mas eu era muito rebelde. O pecado na minha vida sempre me levou muito longe de Deus. Mas eu tinha um chamado, já sentia o Espírito Santo me atraindo. Então eu comecei a perceber assim, essas coisinhas mexendo comigo. Mas para conversão mesmo, eu senti quando eu fui para São Paulo, que lá um rapaz da Assembleia de Deus me evangelizou dentro do ônibus. E lá eu me converti, né? Foi aos 19 anos? Foi. Aos 19 anos, já ia fazer 20, né? Olha só, e o que mudou, assim, dentro de você, naquele instante, que palavras ainda não davam conta de explicar? O que mudou foi a presença de Deus, a reação de como eu fui reagir a essa conversão, essa forma extraordinária de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, as pessoas não conseguiam entender como é que uma menina que tinha um passado tão carregado, tão cachaceira, tão farrista, filha de Nilo caminhoneiro, né, como diz lá no sertão, filha de Nilo caminhoneiro, fazia tudo que não prestava e agora virou crente, né, porque a gente vira crente, né, no sertão. A gente não se transforma, né, no processo, a gente vira, é da noite pro dia para eles. Então eu tive essa mudança para as pessoas e também uma forte perspectiva do evangelho diferente para mim, né? Porque era um novo mundo, né? Então foi um impacto muito profundo para mim no sertão. Perfeito. Bem, eu estava vendo aí a questão do encontro da arte, afeto e identidade da banda de vocês, que é muito forte. Vocês se conhecem pela música. Um tocava e o outro cantava. O que cada um viu no outro, viu, Gilbervani? O que cada um viu no outro naquele primeiro encontro artístico, o que vocês não imaginavam que encontrariam naquele... Rapaz, olha, sinceridade, quando eu me converti eu não pensava em música e nada. Eu só pensava em oração, em chorar muito, em orar muito, em evangelizar bastante, né? E por acaso, que é o acaso, é Jesuscidência, né? Porque não tem acaso, tem um chamado, tem uma escolha de Deus. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, ele já sabia o plano, ele já tinha reservado. Essa semana eu estava até falando no culto de oração lá da nossa igreja, dizendo assim: Gilbervani, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, porque quem já imaginou uma jovem perdida, né, como eu estava, e eu me caso hoje ele não gosta de ouvir isso, porque ele não gosta dessa coisa de ficar, o Gilbervani é o pastor, não, mas eu tenho que dizer que hoje realmente o Senhor me tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que eu pudesse cumprir o ministério que Deus me chamou, junto ao lado do pastor Gilbervani. Embora ele não goste desses títulos, dessas coisas, mas foi bem interessante, porque eu vi ele em cima de um caminhão, um menino novo, com 15 anos, que eu tive que esperar ele completar 16, 17 anos, não foi, Gilbervani? Para poder a mãe dele liberar para casar comigo, que eu era mais velho do que ele. Então, assim, eu vi ele em cima de um caminhão, um menino tímido, tocando um violão, e eu não imaginava que ele ia gostar de mim, né? Aí eu também não pensava em casar, não. Eu dizia, eu vou ser crente, eu vou ser missionária, e ali eu ficava numa perspectiva de evangelismo, de me doar. E aí eu encontro ele, diz ele, que quando me viu já achava que eu era uma cantora profissional. Coitada de mim, a bichinha, cantando a primeira música dos crentes. E ele se apaixonou por mim. Aí ele ficou caladinho, apaixonado. Aí um dia eu fui na igreja dele e lá eu cantei a primeira música com ele. Ele tocou, ele ficou mais apaixonado. E aí a gente teve uma relação de amigos. E aí começou a rolar aqueles olhares tímidos, né? E aí, de repente, nós já estávamos namorando só pela mente, mas nada, e o coração, nada de pedir em namoro, essa coisa. Então foi um presente, algo que eu não esperava. Eu não queria isso,
para minha vida, namorar, quando eu me converti. Não era isso que eu queria, não. Minha perspectiva era outra, era transformação mesmo, era me esvaziar, porque quando você se converte, você perdeu, meu irmão, né? Perde pro evangelho, você se desmonta, você é uma outra pessoa, é uma nova vida, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, né? Na sua opinião, Gilbervânio, também, como é que a intimidade musical abriu espaço para essa intimidade afetiva que ela falava agora há pouco? Sim, a gente se identifica, né? Normalmente a gente se identifica as pessoas que têm coisas em comuns, né? Principalmente quando é a questão da música, né? Quando você vê alguém que tem o mesmo talento seu, você já quer se aproximar, você já quer compartilhar, tocar junto. E aí houve primeiro essa identificação com algum tipo de sentimento lá que a gente não sabia bem ainda o que era, né? Era amor. Era o amor, depois a gente viu. Mas a gente se identificou assim rápido, começamos a conversar. Compor música, né, Gilbervânio? Formamos uma banda no muro do quintal de Gilbervânio. Ele já estava me formando cantora sem eu nem ser cantor. Aquelas coisas, né? Aquelas aventuras daquela infância, adolescência, aquele sonho, né? De cantar na igreja, de melhorar o louvor daquela igreja local. Ele sempre teve essa perspectiva. Sempre tive isso, essa vontade de fazer, de melhorar a música dentro da igreja. E quando eu conheci ela, eu disse, que bom, essa menina canta bem, nós vamos fazer coisas bonitas na igreja e tal. Foi assim que iniciou tudo. E o que essa experiência inicial aí trouxe de composição? Dá pra gente rememorar aí também através de uma música? É tanta música, acho que são mais de 50 músicas. Mas vamos lá, uma das primeiras músicas que eu cantei, que não é com... Acho que foi uma que marcou muito. Eu não sei se muita gente... acho que... é porque é tanta música para dizer a primeira música. Que você tanta música e tantos anos. E tantos anos também. Mas eu vou falar uma música que eu não compus, mas que isso marcou e que eu chorava altas madrugadas. Aquela no momento em que aceitei. Lá em São Paulo eu chorava demais. Quando eu me converti na Assembleia, me deram aquele disco de vinil, né? E eu ouvia toda noite. E eu chorava. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão, aleluia. Viverei, viverás, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. É forte, porque eu me lembro da minha conversão, eu me lembro quanto o Senhor tem trabalhado, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. A Lumiar nasce desse tema missão, cultura, evangelização. Aliás, Gilbervânio, você me falava que teve um pastor lá de Itaporanga que parece ter sido o divisor de águas no seu ministério, na sua vida. O que foi mesmo que ele despertou em você?
Pois Felipe, isso mesmo. Em Itaporanga nós conhecemos um pastor chamado Pastor Cirino, muito conhecido entre nossas igrejas batistas do Sertão, que era a igreja que nós fazíamos parte. E aí ele tinha uma mente diferente, algumas ideias diferentes, assim, normalmente do que os pastores, assim, da nossa convivência tinha, né? Sempre o pessoal imaginava que a música da igreja deveria ser uma coisa diferente da cultura, né? Da música regional. Não, nós devemos nos diferenciar em todas as coisas, inclusive na música também, no estilo musical, na cultura. E ele chegou pra gente com essas ideias, dizendo que não, a nossa essência, a nossa cultura de nordestino, a gente não precisaria importar isso, né? Assim, trazer culturas de outros países, de outro país, da onde vem a história, né, da igreja, da música europeia, da música americana, para poder trazer para nossa igreja, de que a música do povo seria mais entendida, a palavra de Deus seria melhor entendida se você falasse a palavra por meio da cultura, da identidade cultural daquele povo. E ele começou a nos instruir nesse sentido. Por que vocês não cantam a música daqui, da região de vocês, com letras cristãs, com a mensagem da palavra de Deus, com uma pegada, digamos assim, nordestina, regional? E aí a gente começou a cantar algumas músicas, fazer isso. E aí foi essa pessoa, chamada Pastor Cirino, lá em Itaporanga. Nós morávamos inicialmente... Eu sou coremense, né? Nasci em Coremas, depois fui morar em Souza, onde conheci Diliana, e aí em Itaporanga foi esse nosso conhecimento, essa oportunidade de conhecer, de conviver, de ser instruído, orientado pelo pastor Cirino naquele momento sobre isso, sabe? Foi então um divisor de águas. A gente começou essa música mais regional a partir dessas orientações do pastor Cirino. Então essa frase que ele dizia, você fala aí, evangelizar na feira precisa ser com a música do povo. Essa frase, ela moldou de certa forma a identidade da Banda Lumiar. Com certeza, né? E foi, na verdade, como nessa época ainda não existia a Banda Lumiar, foi... Mas os precursores, exatamente, né? Foi onde tudo começou, né? Na ideia de você cantar a música nordestina para evangelizar o povo da rua, o povo da feira, o senhor da feira, aquele pessoal que normalmente vinha aos sábados, né? Feira lá em Itaporanga era do sábado. Então, no sábado enchia de gente do interior, aquele senhorzinho, aquelas pessoas mais que tinham essa identificação com a música, né? Com a música nordestina. Então, foi isso daí sim que moldou e que fez com que futuramente a gente viesse organizar a banda e deixar algo mais estruturado. Niliana, muitas pessoas com histórias difíceis tendem a evitar a exposição, né? Como foi para você cantar o evangelho encarando o público nas praças, nas feiras, nos eventos do interior? Para mim foi desafiador, né? Como eu já falei, eu vim de uma cultura assembleana, depois passei para a cultura batista, né? Passei muitos anos na igreja batista, mas eu me converti na assembleia, então eu tive pouco tempo na assembleia, mas eu aprendi a cultuar de uma maneira diferente, mais reverente, aquela coisa mais séria, né? Sem bater palma muito. Então, quando eu cheguei na igreja batista, eu cheguei muito tímida. E aí eu fui aprendendo também a questão da diversidade, lendo mais a Bíblia profundamente, eu entendi que todos os instrumentos com palmas, com louvores, com decência, com ordem, e que a gente poderia fazer um louvor mais intrépido, mais ousado. E quem me discipulou nesse aspecto foi Gilberto Vânia, que ele dizia: minha filha, você pode se alegrar. Que eu achava assim, que como eu sou muito quebrantada, aquela coisa, você vê que eu fui cantar uma música aqui, comecei a chorar, né? Porque um mover do Espírito Santo na minha vida. Então, eu ficava com muita vergonha de me expressar. Então, quando eu olhava alguém batendo palma, pulando, então eu já ficava imaginando assim, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo o povo pecar. Então, eu tinha um preconceito comigo mesmo na relação, não era contra as pessoas não, que as pessoas estavam celebrando na maior alegria no meio da rua. Então, quando eu olhava alguém pulando, então aí eu comecei a interagir aos poucos. E Gilberto falou: não, minha filha, seja alegre,
pode bater palma, pode interagir com o público. E eu comecei a interagir com mais intrepidez. Então tinha uma pessoa, às vezes estava na praça fumando, estava bebendo, eu chegava mesmo na maior cara de pau, assim, dizia, cantava música, né? Quem fuma tá pagando pra morrer, tá, que eram as músicas até de Toninho de Aripibu que a gente colocou no início, não era, Gilberto? Era bem desafiador mesmo, eu chegava mesmo pra cantar música mesmo, apontando o dedo pro pecador mesmo. E às vezes tinha pessoas que chegavam nos projetos missionários, jogavam a carteira de cigarro no chão, os bêbados, aqueles bêbados engraçados que sempre tem nas horas da música que eles vêm fazer brincadeira, né? Então ele chegava, jogava a carteira de cigarro, parei, aí se ajoelhava na frente da banda e eu para segurar o riso ali, né? Porque ele chega lá alcoolizado e às vezes ele chega brincando e tinha bêbado que vinha querer me abraçar, eu dizia, vai abraçar meu marido ali, sanfoneiro, pega ele, abraça ele, queria me cheirar, né? Às vezes botava dinheiro na minha mão, nos projetos, porque você vai em várias cidades do interior. Então são várias cidades, é culto na feira, aí tem aquele senhorzinho de chapéu de couro, aquele chapéuzinho, né? E fica lá olhando você cantando forró, e fica com os olhos brilhando, e ali você canta ali, sabe? Ele olhando, admirando sua cultura. Poxa, como é que pode? Quer dizer que os crentes podem cantar forró para Jesus, e olha essa mulher aí, eu acabava falando um pouquinho do meu testemunho, coisa rápida, que também culto na feira não pode ser demorado. E a turma entregando folheto. Então eu comecei a ter aquele contato com o público. Rapaz, isso aqui é eu, isso aqui é o sertão, isso aqui é a feira, isso aqui é o povo. Eu não posso querer ser uma pessoa sem ser religiosa demais, aquela coisa. Não, gente, nós somos gente, o evangelho é gente. Eu tenho que tocar, eu tenho que falar, eu tenho que olhar no olho, ligadinha no Espírito Santo, mas também prestando atenção no que vai falar, prestando atenção no que vai declarar com forró. E as letras, elas falavam muito bem. Tem uma música que a gente canta que é Vem Jesus Liberta, né, Gilberto? Que essa daí era o que mais falava. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faça ele feliz. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faça ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos teus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama vocês. Então a gente cantava isso e eles ficavam admirados, né? Eles ficavam observando assim, meu Deus, eles estão cantando o pé de serro, eles estão cantando o que eu vivo aqui, só que falando de um Deus que os ama, na cultura deles, no jeito deles, e eu comecei a me adaptar a isso, né? Ao jeito sertanejo, ao povo. Então eu não nego minhas origens, né? Eu sou do sertão, sou lá de Souza. Um abraço, meus irmãos de Souza. Essa composição aí é de Bartô? É de Bartô, o pastor Bartô que nos deu. Pastor Bartô, aquele abraço, obrigado aí pela audiência, sempre nos acompanha aos sábados. Glória a Deus, um abraço, pastor. Grande pastor Bartô vive atrás da gente, o bichinho. Ele diz, vamos ali tocar, Bervânio, de vez em quando ele carrega o Bervânio. Agora, e é muito bom, ele é uma bênção de Deus, um homem de Deus. Ela falava uma coisa muito interessante, e você que é formado em teologia, Gilberto, que é o fazer na feira, na praça, no olho a olho. Isso é coisa que instituição nenhuma ensina, né? Acaba aprende lá na prática. Pois é, Felipe. É lá na vivência mesmo, né? Que a gente vai pegando a experiência, vai conversando com as pessoas, vai comunicando o evangelho, né? A experiência em si, né, é que ensina. A teoria é boa, até tem algumas coisas, Felipe, algumas orientações que a gente aprende no seminário, mas é na vivência mesmo que você vai interagindo com as pessoas, compreendendo um pouco o universo dela para você comunicar o evangelho de uma forma que ela compreenda, entenda, né, que a gente não está ali para agredir a fé dela, e a música também facilita essa comunicação, porque às vezes você diz com a música uma coisa
que se você fosse falar verbalmente, ele até se sentiria agredido, desrespeitado. Você que está dizendo que a minha espiritualidade, a minha fé não está correta, tal. Não é bem assim, nós apenas estamos querendo comunicar o evangelho. E com a música, a pessoa quebranta o coração, né? Entende de forma melhor e é muito bom. Muito bom. É aí que eu vejo que há um salto muito interessante na sua trajetória, na trajetória de vocês, quando da infância musical na igreja, a formação em piano da UFPB. Você é formado em piano pela UFPB? Isso, sou formado em piano pela UFPB, exatamente. Em que momento você percebeu que a música era de fato o seu chamado e não apenas uma habilidade que você tinha? Isso aconteceu desde a infância, por causa, como nós falamos antes, por causa da minha vivência ali. A gente sabe que Deus está guiando tudo, guiando nossa história. Então, desde a infância eu tinha essa convicção de que eu deveria usar minha arte principalmente, né, essencialmente para Deus. E aí eu era uma pessoa que tinha um talento musical, mas quem tem um talento e você nunca estuda, mesmo que você exerça aquilo bem, da melhor forma possível, você sempre carrega aquilo consigo. Poxa, eu poderia estudar, eu poderia, assim, será que as coisas que eu estou fazendo correto? Será que não... Então essa oportunidade de eu estudar o piano na universidade me deu essa tranquilidade, essa experiência para trabalhar melhor na igreja, no contexto da igreja, com a banda Lumiar. Então foi uma experiência muito boa e ir para a universidade com a intenção de melhorar a música da igreja, como eu já disse, foi uma oportunidade maravilhosa que Deus me deu, porque tem muitos dos nossos irmãos que trabalham no louvor da igreja, que não tem essa oportunidade de fazer uma graduação em música e tal, e às vezes deixa a desejar por causa disso. Então foi muito bom, eu tive a oportunidade de fazer a universidade de música e investir ali o que eu aprendi na universidade e agora mais recentemente no seminário, tudo assim para a glória de Deus no contexto da igreja. Aprender sanfona só foi mesmo aos 27 anos, né? Exatamente. Isso é muito interessante, há algo de simbólico nisso aí, sabe? Por que esse instrumento chegou tão tarde e tão no centro do seu ministério? Olha, Felipe, a minha história de infância tinha a ver com sanfona. Eu tinha essa informação eu vou te dar agora, porque eu nem lembrei da nossa conversa anterior. Na minha infância tinha a questão da sanfona. Eu tinha um tio que era sanfoneiro, o meu pai tocava zabumba e eles tinham um trio pé de serra, aquele trio pé de serra clássico da sanfona, né? Então eu tinha isso na minha cabeça, só que a oportunidade de se ter uma sanfona não chegou cedo na minha vida, né? A gente vem aquela luta, as limitações financeiras. A sanfona é um instrumento caríssimo de se ter, não é um instrumento fácil de tocar também. Então eu acho que não aprendi mais cedo a sanfona, não é falta de vontade, de desejo, foi realmente a falta de ter um instrumento, a falta de ter alguém que pudesse me dar essa força para na infância, desde cedo, eu já começar com esse instrumento, né? Antes de sanfona, antes de estudar o próprio piano, eu estudava teclado, tocava violão na igreja. Então era isso, essa dificuldade de se ter um instrumento, eu acho que foi a primeira coisa que impediu que eu aprendesse. E chega esse instrumento agora, num momento mais adulto da vida, né? Já com 27 anos de idade, casado há muitos anos. Mas mesmo assim está dando para correr atrás do tempo perdido, digamos assim. Niliana, como você viu essa transição também? O que mudou no som da banda quando a sanfona entrou como protagonista? Ai, rapaz, isso é bem complexo, né? Porque a gente tocava piano, eu e o Gilberto. A gente ia para vários lugares tocar teclado. Do sertão a gente tocava teclado.
O primeiro teclado de Gilberto Vanho foi um 630. Eram umas linhas de teclado que a gente fazia tudo lá, botava os instrumentos, que na verdade ele imitava o som do acordeon, né? Isso. Imitava o som então da tinha o ritmo, então eu já estava acostumadinha a cantar ali, né? Naquele ritmozinho. Ele fazia os playback bem direitinho, tocava no teclado, então ele tinha uma banda dentro de um teclado. Aí agora tocar com a banda, se adaptar a pessoas, né? E a sanfona ela é um instrumento lindo, né? Particularmente eu gosto muito dela, mas eu tive um ciúmezinho também, sabe? Porque ele só vivia agarrado com a sanfona, todo dia era tocando com a sanfona. Abraçado com a sanfona, porque aí, não me abraça. Eu ficava tirando onda com ele, ei, vem cá me arrochar, você só tá arrochando essa sanfona. Às vezes eu brincava com ele, né? Mas ele é muito apaixonado por esse instrumento. A gente conquistou esse instrumento em São Paulo, foi muita luta. Na época a gente vendia bastante CD do Alumiar, hoje é tudo Spotify, né? É tudo YouTube, né? As plataformas, né? Mas eu amo esse instrumento, para a glória de Deus, não assim, exaltando, mas eu acho que é um instrumento muito difícil de tocar, então ele dá um negócio assim, é lindo demais, é perfeito, né? E quando ele faz as produções da banda Lumiar, que ele faz arranjos, né? Então fica muito bonito. Então não foi difícil para mim, não. Foi difícil quando ele tinha uma sanfoninha bem fraquinha, mas essa daí é top. Normalmente o sanfoneiro, antes de chegar numa sanfona grande, ele passa aquele processo, pega uma menorzinha, a de 7 baixo? Eu comecei já com uma de 80 baixo, uma pequenininha de 80 baixo, só que era velhinha, o fole um pouco furado. E era um som feio. Vai melhorando, aí vai melhorando. Mas essa até que consegue chegar a uma profissional, né? Mas isso todo sanfoneiro passa, né, por esse Olha, tem muitas perguntas aqui que os nossos ouvintes estão encaminhando e que a gente vê o tempo avançando aí. Mas olha só. 7h40 7h40 já. Mas olha, Gilberto Vanho, como foi também essa virada e como o pastoreio mudou a forma como você enxerga a própria arte? Porque você hoje é pastor, né? Sou. Hoje sou pastor de uma igreja aqui no bairro João Agripino. Inclusive um abraço aí para os nossos irmãos que são seus ouvintes, viu? Da nossa igreja. Já tem um bocado. Irmão auxiliador, irmão Edson. Obrigado. Né? Presbítero, então, diácono. A gente usa esse dom que Deus nos deu, esses instrumentos que Deus nos deu para melhorar o próprio ministério também, sabe, Felipe? Para uso, a gente usa como uma ferramenta de estratégia, né, de evangelização, de edificação do corpo de Cristo. Aí eu tenho meus alunos na minha igreja. Hoje na minha igreja eu toco quando ninguém vem, quando o pessoal não pode, mas meus alunos que tocam na igreja, né? Então na igreja eu tenho muito mais esse objetivo de ensinar eles a tocarem, de ver todo mundo engajado nos seus instrumentos do que eu mesmo estar tocando na igreja, né? Mas estou ali servindo. E ajuda muito, não é? Então a gente vê que algumas igrejas pequenas, às vezes a gente tem a noção da grande igreja, que bênção, igrejas grandes, estruturadas, com músicos bons, aqui na Assembleia de Deus. Inclusive a Assembleia de Deus é uma igreja, um celeiro musical de orquestras e de músicos excelentíssimos. Mas nós não podemos esquecer que há aquela igrejinha do interior, que às vezes os irmãos sofrem simplesmente porque não tem um músico que toca. Então pelo menos essa situação nós nunca vamos enfrentar no nosso ministério, né? Porque Deus nos deu essa oportunidade. Agora, eu já ouvi uma frase sua, inclusive quando conversávamos nos bastidores, muito forte, onde você diz: os holofotes não devem estar sobre nós, o artista precisa desaparecer para que Cristo cresça. Na prática, o que é que mais dificulta esse desaparecimento no contexto da música cristã atual? Olha, é uma coisa muito complicada, porque a música, ela lida com o ego do ser humano. Isso aí é um fato. Não é assim, o artista em si, ele busca esse lugar, né? Ele quer ser visto, quer ser notado, quer ser valorizado, quer que as pessoas notem o quanto ele faz bem aquilo. Então, quando a gente se encontra com a palavra, com a teologia, a gente começa a abrir a Bíblia, ler as Escrituras, a gente vai percebendo que não é bem assim. Que as coisas de Deus são bem diferentes, né? A música no contexto da igreja é diferente da música no contexto secular, onde o artista busca ali a sua própria
digamos assim, se colocar, né? Então o desafio é diário. Não, gente, não é a mensagem. A mensagem é mais importante do que o interlocutor. Uhum. É isso, a ideia é essa. Você, Emiliana, para uma cantora que veio da dor, como eu falei anteriormente, e encontrou na fé sua reconstrução, como é ouvir aplausos, que você é muito aplaudida, sem deixar que eles ocupem um lugar que não devem ocupar no coração? Essa resposta aí, nem eu consigo explicar. Eu vou tentar explicar da maneira como Paulo e os servos de Deus explicaram. Se você quiser se exaltar, o Senhor te abaterá. Existe um espinho na nossa carne, cada um tem o seu espinho, que eu acho que Deus faz isso para que a gente não se ache alguma coisa, porque na realidade nós não somos nada, né? Estou aqui com você, amanhã eu posso estar assim, se o Senhor sabe o dia da minha morte, mas nós somos como o vento, né? Como o sopro de vida, como uma folha que aparece, que tá linda e no outro dia tá murcha, né? Então, assim, eu creio que o Espírito Santo, ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele coloca dores, ele coloca espinhos, para que a gente sempre reconheça quem é o soberano, quem somos nós. Nós somos, a Bíblia diz em Isaías que nós somos o caco e ele é o oleiro. Então ele destrói, ele molda, ele quebra, ele desfaz tudo pro louvor da glória dele. Então não tem como você querer ser alguma coisa, porque Deus vai sempre moldar você, principalmente se você for uma escolhida de Deus para fazer uma obra que ele quer e que ele moldou. Então ele vai amassar, ele vai tirar as pedras, ele vai botar no fogo, ele vai quebrar, ele vai juntar, ele vai fazer tudo para a glória dele. Ele se autoglorifica através do homem, da redenção, né, da cruz, da graça. Então eu acho que quando Paulo falava assim, tem um espinho na carne, quem era Paulo, né? O cara, né? Um homem conhecedor das escrituras profundo, e ele foi moldado por Deus. Ele tinha tudo para ser um homem top das galáxias, e ele né, um dos maiores escritores da Bíblia, mas ele foi moldado, e ele dizia nas suas cartas, eu tenho um espinho na carne. Então ele sabia a posição dele diante de Deus. Ele nunca se aproximou nas cartas dele dizendo não, ele sempre dizia eu, servo de Deus. No finalzinho ele falava que era apóstolo, né? Mas então eu acho que a posição do servo de Deus verdadeiramente é continuar humilde, reconhecendo quem é, né? Eu acho que Deus me amassa tanto que às vezes eu fico assim, Senhor, meu, para que tanta massa, Jesus, na minha vida? Né? Tanto moldar, tanto dói, meu amigo, dói, mas é pra glória dele, então vamos aguentar o arrojo. No ano que vem a banda, falando um pouco do futuro de vocês, já estamos aí no final da nossa entrevista, mas o ano que vem a banda completa 20 anos. O que vocês pensam em comemorar essa história? Qual é a emoção dominante? Gratidão, responsabilidade, temor, expectativa? Pois é, Felipe, 20 anos e o tempo passa assim rápido, né? A gente nem notou que passou esse tempo todo. Foi. Muita expectativa, assim, ainda em fase assim de planejamento, oração, para saber o que nós vamos fazer. Tem várias coisas para se fazer, talvez um álbum comemorativo dos 20 anos, talvez um evento como onde nós nos encontramos, né? O evento dos nossos colegas, talvez um evento comemorativo, né? Talvez algumas canções novas que nós nunca mais lançamos. E aí estamos aí nessa expectativa, pedindo a Deus que nos oriente o que vamos fazer para comemorar, celebrar a Deus por esses 20 anos de estrada, de Banda Lumiar. Na realidade, nós já temos algumas coisinhas no coração, que Deus está já fermentando assim, já colocando, sussurrando. E a gente está aí programando. Eu sou compositora, Gilberto também, nós temos algumas canções. E a gente está pretendendo fazer uns projetos aí para fechar esses 20 anos. A gente não sabe como, porque é o Espírito Santo que vai dirigir. Aguardem mais novidades. Quem sabe daqui uns dias a gente possa estar aqui com você divulgando Perfeito, será? Essas coisas. As portas estão abertas aqui. O ouvinte registra, tá com o Luke ali agora o celular, mas ele registra exatamente essa posição de vocês muito firme, pé no chão. Onde, deixa eu só ver aqui, checar, sim, onde na verdade
vocês falam desse desafio de comemorar os 20 anos, mas sem virar estrelato, sem holofotes. Que bacana, viu? Exatamente. Exatamente. A nossa missão é essa, né? A verdade, em outras palavras, ouvinte, como ter essa celebração de 20 anos com tamanha humildade, né? Pois é, mas isso aí é o normal, normal, né, de todo filho de Deus, de todo servo de Cristo, porque a gente tá aqui para ele, por meio dele, né? Foi ele que nos trouxe aqui, é ele que abre, que fecha portas. Então isso é natural. Se vocês tivessem que definir a banda Lumiar em uma frase, não para, obviamente, o público, mas para vocês mesmos, qual seria a frase íntima que define a caminhada de vocês? Eu quero falar de uma frase que Neliana, e aí? Isso, será missão, que estamos aí? Fé e forró. Olha aí. Fala agora, Bervani, porque ontem Deus nos deu essa frase e a gente tá até querendo trabalhar nela esse ano. Missão, fé e forró. Ontem eu falei para Gilbervani, não foi, Gilbervani? Missão, nossa missão de pregar a palavra. Fé, o conteúdo que a gente transmite. Forró é a nossa identidade cultural, a musical, arte, né? A arte, né? Então, é isso aí que nos resume. Perfeito. Gilbervânio e Neliana. Eu passei ontem o dia todo soletrando esse nome. Eita, mas deu certo, viu? Deu certo demais. Eita, nome eu difícil. Digo, Senhor, eu não quero gaguejar amanhã no ar. Rapaz. Bom, vocês nos mostram que a música cristã não nasce apenas de acordes. Ela nasce de histórias. Cada vez que vocês falam, conta uma história que envolve aí essa convivência de vocês, o ministério de vocês, de figuras e encontros, de convicções que amadurecem, de feridas que vivem ou que viraram ministério, e de um chamado que insiste em brilhar mesmo quando o artista decide se apagar. A Lumiar, não por causa do nome, mas porque escolheu colocar a luz no lugar certo no Evangelho. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que texto, viu? Você é um roteirista. Obrigado pelas palavras, obrigado por essa receptividade maravilhosa. Texto, entrevista muito boa, edificante. Já sabemos que temos um locutor aí, né, topástico, meu Deus do céu, né? Escreve um texto maravilhoso, assim, dá vontade de chorar, viu, irmão? Próximo ano nós vamos estar abrindo agora um recesso final de ano. Tá. Isso é até interessante compartilhar com vocês, mas nós temos o desejo de no próximo ano estar mais regionalista no nosso horário, aos sábados. Que bom. Espero que vocês possam voltar aqui outras vezes, outros grupos e cantores, poetas que possam voltar aqui e a gente possa ter um tempo maior aí de bênção, sim, né? De compartilhamento de ideias. Contem conosco. Eu fiquei muito feliz com a vinda de vocês aqui e pelo resultado. Eu vou caprichar no perfil de vocês que eu construo ao final de cada entrevista, viu? Que bom, que bom. Mais tarde nós iremos disponibilizar no nosso blog e também compartilhamos para que vocês mandem aí nas redes para esse povo bonito, esse povo que ora pelo ministério de vocês, esse povo que acompanha a história tão bela de vocês. Amém. Louvado seja Deus. Olha, além disso, de falar bem, elogiar e tal, nós tratamos muitíssimo bem os nossos entrevistados. Sério? Oferecendo cookies que a minha esposa prepara com muito carinho. Que coisa fofa. Isso aqui são cookies caseiros. Estou trazendo aí para vocês. Muito obrigado, um abraço para sua esposa. Saborearem aí. A Inúbia. Como é o nome da sua esposa? Inúbia. Obrigado, Inúbia. Que coisa fofa, gente. Amei. Inúbia, Deus abençoe, viu? Obrigada. Que coisa linda. Irmão, como que a gente marca a sua esposa, você, a CPAD? Como que a gente faz aqui para marcar o cookies da irmã? Aqui, na verdade, nós fazemos isso como parte desse ministério. Só mesmo para alegrar, né, o coração dos nossos entrevistados. Que coisa linda. Também de alguns nossos ouvintes. Mas você tem seu Instagram, pessoal?
Nós temos, eu não uso muito o Instagram, porque senão não trabalho, senão não faço nada na vida. Eu tenho o meu e-mail, eu tenho blog, o meu né? blog, eu tenho o meu WhatsApp e tal, então uma forma. Mas assim, a minha esposa, ela apoia o nosso ministério aqui na rádio, e tem sido uma das coisas que Deus colocou na minha vida, que são aquelas bênçãos que a gente não sabe por que ele fez isso, né? Eu costumo sempre dizer que Deus me levou lá em Roraima para passar uma temporada e me deu duas coisas que muito dignifica o homem: uma esposa idônea e um trabalho do qual estou me aposentando nesse primeiro trimestre do ano que vem. Então fico muito feliz. E desta união tivemos uma filha maravilhosa, a Rebeca, que já está aí com 25 anos, já no doutorado. Eita, em coisa letras. boa. Então nós, graças a Deus, Nós Deus temos tem... uma Rebeca também na nossa igreja. Um abraço aí para Rebeca, Samuel, irmão Edson, Cilinha, Sinara, Bruno, todos os nossos irmãos, pastor Mauro, Rose, toda a nossa igreja, Eliane, José, todo mundo, os amados da nossa igreja. Vocês são muito amados por nós e a gente também quer mandar um forte abraço aqui para todos vocês, tá certo? Deus abençoe cada um e todos que estão nos ouvindo também. Perfeito. Inclusive os integrantes lá da banda Carisma, né? Que vocês fizeram uma participação especial lá, brilhante, né? E eles foram na nossa igreja, viu, também, a banda Carisma. Que bom. Tocou com o coral de Beno, foi uma coisa linda no aniversário da nossa igreja. Repertório maravilhoso. Foi. Pois bem, vamos encerrar aí com uma música? Vamos. Será que você consegue tocar Vida Plena? Vamos lá. Me deixe ser tudo aquilo que faltou em ti, vazio que restou da dor, ouvirei se me deixares ser cobertor quando o frio vier te assolar e um ombro amigo te faltar na solidão dos olhos teus. Me deixe ser a água que sacia a tua sede, o pão que alimenta a tua alma e te farta de amor. Eu quero ser a chuva que rega o teu sertão, no inverno ou no verão, ser teu Deus, teu protetor. Te chamo e te encontro por teu nome, eu jamais te abandono, vida plena eu te dou. Isso é bonito. Muito obrigado, gente, a você que nos acompanha aí pelo YouTube e nos 96,1 da rádio CPAD FM. O meu abraço. Próximo sábado estaremos de volta aqui com mais uma entrevista às 7 da manhã. Somos uma cooperativa que há 28 anos temos a missão de preservar o bem-estar financeiro dos servidores federais, através do cooperativismo. Criada em 1997 na gestão do professor Almiro de Sá, então diretor da Escola Técnica, atualmente conhecida como IFPB. O Coopercred visa transformar vidas, resgatando dignidade das pessoas por meio da orientação e organização financeira. O Cooperado tem à sua disposição uma ampla gama de produtos e serviços, equiparáveis aos dos bancos tradicionais, mas com um diferencial que só uma cooperativa pode oferecer. Oferecemos contas correntes, poupanças, seguros, empréstimo, entre outros serviços. A nossa cooperativa é fechada para servidores federais e PJ sem fins lucrativos, como igrejas, condomínios e sindicatos. Mas o diferencial da Coopercred vai além dos serviços. Ao se associar, você deixa de ser apenas cliente e se torna sócio da cooperativa, participando diretamente dos resultados financeiros, as chamadas sobras, que são distribuídas entre os cooperados. Essa é a verdadeira força do cooperativismo de crédito. União, participação e retorno justo para quem constrói a cooperativa. Venha ser Cicobi Coopercred.